Você sabia que as informações apresentam o que aconteceu em um determinado período? E com isso você consegue entender para onde foi o seu dinheiro e também de onde vem o seu dinheiro? Além de descobrir o que você pode fazer para melhorar a última linha do seu resultado, que é o lucro? Eu sou o Wagner Enes e estou aqui para lhe ajudar a entender para onde foi o seu dinheiro. Hoje eu vou mostrar para vocês um indicador fundamental para quem quer entender melhor os seus números e principalmente a primeira linha do seu resultado, que são as vendas. Como que se faz isso? Ele é bem simples esse indicador. Ele serve para você ser orientado para aqueles meses que diminuiu seu faturamento, ou seja, não houve crescimento, e para aqueles que teve crescimento. Então vamos usar o mesmo exemplo que nós estávamos usando anteriormente, onde nós temos aqui um faturamento de vendas de janeiro a dezembro, e eu vou criar aqui uma coluna ao lado chamado crescimento. Nesse exemplo, eu vou considerar o crescimento da receita dentro do próprio ano. Ou seja, não vai ter taxa de crescimento para o primeiro mês. Então, eu vou deixar aqui bem em branco. E a partir do segundo mês, que seria o fevereiro, a forma que nós vamos usar será essa. Vamos digitar igual, seleciona a célula do valor de venda de fevereiro, divide pelo mês anterior, ou seja, o mês de janeiro, e subtrai -1. Essa é a fórmula que nós precisamos. Basta dar Enter. Quando damos o Enter, vai ter uma variação de zero. Ou seja, quando a gente olha aqui para os números, janeiro e fevereiro venderam 50 mil, ou seja, valores iguais. Agora, para copiar para baixo, basta dar o Ctrl C, seleciona o intervalo que você quer copiar e Ctrl V. O que nós temos? Nós temos aqui agora a taxa de crescimento. Vamos ler. Em fevereiro, em relação a janeiro, cresceu zero. Em março, em relação a fevereiro, cresceu 20%. Isso é excelente. Quando a gente compara o abril em relação a março, ele diminuiu em 3%. E assim por diante, até chegar ao mês de dezembro. Além dessa informação, eu sempre gosto de apresentar a parte da média, porque assim eu consigo entender melhor, consigo ler melhor as informações, as variações e identificar quais são os meses que eu preciso dar uma atenção ou fazer uma pesquisa mais aprofundada nos dados que compõem essa somatória. Lembrando que, quando nós olhamos um faturamento de venda em um determinado período e esse faturamento ele apresenta só o valor, por exemplo, que no mês de março 60 mil, significa que ele é composto de algumas ações ou de alguns processos ou de algumas informações que você pode ler. A exemplo, nós podemos citar vendedores, então nós podemos ter uma composição de vários vendedores que compõem esses 60 mil, que venderam esses 60 mil. Essa é uma leitura. Podemos ter um produto, dois, três, quatro, cinco produtos. A empresa pode vender 5 ou 6 produtos. Então, isso aí vai compor esse faturamento também, além de outras informações. Para dar continuidade, então, eu vou colocar aqui o crescimento médio na coluna seguinte. Então, esse crescimento médio, porque eu quero entender qual que é a média. Vou apertar a tecla igual, vou escrever a fórmula média, é bem simples de usar. Vou selecionar o período, no caso que eu quero de janeiro a dezembro, e vou travar a célula. Basta você clicar na célula F4 do seu teclado. Fechou o parêntese e nós temos a média que é 6%. Vou copiar e vou replicar aqui para todos os meses. Então, eu tenho aqui que a média foi 6% e agora eu consigo identificar quais os períodos que teve crescimento abaixo da média e quais que cresceram acima da média. Como eu sempre faço, eu vou utilizar um gráfico para melhor demonstrar essas variações, para facilitar na análise e na escolha de quais meses nós precisamos trabalhar ou aprofundar na análise desses dados.
Para você criar um gráfico, basta você selecionar o período que você pretende adicionar no gráfico. Então, no caso que eu vou selecionar aqui, no caso, a coluna crescimento e a coluna crescimento médio. Após selecionar, então, vou inserir. Eu quero ver se essa informação no gráfico de linha. Então, eu vou procurar aqui gráfico de linha. Quero essa aqui que as linhas se cruzam e que tem o ponto de marcação do período. Então, vou selecionar. Com esse gráfico pronto, tem a informação. Então, a minha linha laranja é a média. E ela está um pouco acima do zero, ou seja, ela é aquele 6%. E eu tenho a minha linha azul, que é o comportamento da receita de um período para outro. Ou seja, ela cresceu ou diminuiu, foi positivo ou negativo. Se a sua empresa, na hora que você analisar, a linha sempre estiver positiva, isso é um bom sinal. Significa que a empresa vem crescendo todos os meses. Em faturamento, obviamente. Isso não significa que o lucro dela vai crescer na mesma proporção. Feito isso, aqui nós temos aqui um mês 1, 2, 3, 4 e 5, mas eu não quero essa informação. Eu quero que apareça aqui o mês. Então, eu vou clicar aqui no gráfico. Vou selecionar, vou vir aqui em design do gráfico, vou selecionar os dados, e aqui quando você seleciona os dados, aparece essa telinha, e no rótulo do eixo eu vou editar, vai aparecer aqui uma opção de você escolher, basta clicar aqui nessa telinha e selecionar o período, que eu quero escolher aqui de janeiro a dezembro. Apertei OK e vou dar OK novamente. Agora eu tenho aqui o meu mês versus a variação. Mas não sei se vocês perceberam, o nome ele está no meio das informações. Para você corrigir, basta você clicar aqui no eixo com o lado direito, vir formatar o eixo, vai aparecer essa opção aqui ao lado, e quando essa opção aparecer, em propriedades de tamanho, desce até rótulos, eu vou clicar e vou deixar ele classificado na parte superior. Feito isso, agora nós já temos nossa análise. Então, nós sabemos a linha do zero, a média está um pouco acima está em 6%, ou seja, positiva, acima de zero, isso é bom. Então, em média, ela vem crescendo, ela tem um crescimento. Então, no geral, quando a gente analisa essa informação, é boa. E aqui nós já conseguimos identificar quais meses estão abaixo da média e quais meses estão acima da média. Se a gente analisar, nós temos que o mês de março está acima, nós temos o mês de maio e junho e o mês de setembro e outubro. Mais o mês de setembro, ele se destacou muito. Aqui nós precisamos entender o que aconteceu. Será que foi uma venda atípica ou não? Será que a partir daqui essa venda ela se torna recorrente? Foi alguma evolução, um lançamento de algum produto? Aqui cabe análise. A partir de agora, de estruturar as informações dessa forma, agora você tem possibilidades de analisar de forma mais prática e simples. Consegue facilmente identificar onde você precisa realizar uma pesquisa, um aprofundamento das informações. Informações nós podemos retirar desse gráfico. A primeira é que a média ela é positiva. Então, em média, a empresa ela cresceu no ano 6%. A segunda informação, você consegue identificar quais meses ficaram abaixo da média e se foi muito ou pouco, dependendo da variação. Por exemplo, julho foi bem negativo. Em resumo, quais foram as informações que nós obtemos nesse gráfico? A primeira, a média geral, que ela é positiva, isso é bom. Os meses que teve variação negativa e os meses que teve variação positiva do crescimento. A partir de agora, você pode utilizar essa informação para alinhar com o seu comercial uma estratégia para melhorar essas vendas e para manter o crescimento constante. Embora a média foi positiva, mas poderia ser melhor. Por exemplo, nos períodos que você tem diminuição da venda, que você tem uma variação negativa, você tem que compensar isso aí em meses posteriores a esse período. Você consegue, a partir de agora, traçar uma estratégia mais assertiva junto com o comercial da sua empresa e melhorar as vendas. E se você for do comercial, nesse momento você consegue sentar com cada vendedor e apresentar ou desenvolver uma estratégia junto com o seu time de vendas para melhorar
esse crescimento, para manter esse crescimento constante. Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, curte, compartilha com aquela pessoa que você acha que essa informação possa ajudá-la e comente, deixe uma dúvida, deixe uma pergunta. Tamo juntos, um abraço.